Eu nunca imaginei que uma frase repetida 100 vezes pudesse virar um portal. Mas virou. Não porque as palavras têm poder sozinhas, mas porque quando alinhadas com emoção e intenção, elas mudam tudo. Foi dizendo as mesmas poucas palavras, dia após dia, que comecei a sair do padrão automático de sobrevivência e entrar no estado de criação consciente. E, nesse estado, o impossível começou a acontecer. Enquanto muitos esperam provas externas para acreditar, eu fiz o caminho inverso. Acreditei primeiro, com o corpo inteiro. Cada repetição me tirava de quem eu fui por anos e me colocava um passo mais perto de quem eu nasci para ser. E quando essa vibração interna ficou mais forte do que os velhos pensamentos, a realidade teve que se adaptar. Porque o campo sempre responde à frequência dominante. Nunca há dúvida disfarçada de desejo. Existe uma linha invisível entre o você que sofre e o você que manifesta. E essa linha é feita de palavras. Palavras ditas com verdade, com coragem, com coerência emocional. Quando você atravessa essa linha, não tem mais como voltar. Porque o corpo muda, a mente muda, a química muda. E quando tudo isso muda, o universo não tem escolha a não ser acompanhar. Quem entende isso não vive mais no piloto automático. Cria, comanda, vibra antes de ver, porque já sabe que a repetição certa, dita da maneira certa, é um código de ativação. E foi assim, dizendo 100 vezes o que parecia impossível, que eu me tornei alguém que jamais pensei que seria. E tudo isso começou com uma frase. Durante muito tempo eu subestimei o poder de uma simples repetição. Achava que dizer a mesma coisa 100 vezes era uma perda de tempo, quase uma superstição. Até perceber que toda palavra que eu repetia não era só som, era vibração, era sinal, era uma frequência específica sendo emitida para o campo quântico. E o campo não responde ao que você quer, responde ao que você emite com consistência. Repetir uma frase 100 vezes é hackear o cérebro. É dizer, isso aqui é importante, isso aqui é verdade. No começo, o corpo estranha. Ele está viciado em emoções antigas. Mas a repetição é um sinal de persistência e o cérebro começa a criar novos circuitos. Você não está tentando convencer o universo. Está tentando convencer a si mesmo de que aquilo é possível. Lembro da primeira vez que me propus a repetir, eu sou próspero. Parecia artificial, mas continuei. A cada repetição, algo em mim mudava. A frase deixava de ser um desejo e começava a parecer um estado real. O corpo começou a reagir diferente. O coração acelerava, a respiração ficava mais leve. Era como se eu já estivesse vivendo aquilo que dizia. O que me fez continuar foi perceber que a repetição não funciona se for vazia. Você precisa colocar emoção, presença, verdade. A palavra sozinha é só uma faísca, mas quando ela encontra a emoção certa, vira fogo. É nesse momento que o campo começa a reorganizar tudo ao seu redor para te entregar aquilo que já está vibrando dentro de você. Repetir é criar, mas criar começa dentro. Não é mágica, é física energética. Cada palavra dita com intenção é como um tijolo na construção de uma nova realidade. E quando você sente que aquilo já é real, mesmo que ainda não seja visível, o universo responde com sincronicidade. E aí você entende que não estava apenas falando, estava moldando o invisível. Cada palavra que eu digo com intenção é como um código que entra direto no campo quântico. E o mais curioso é que esse campo está sempre escutando, não só o que eu digo, mas o que eu sinto enquanto digo. Quando entendi isso, parei de falar por falar. Passei a usar as palavras como se fossem comandos, porque de fato são. O universo é responsivo, não reativo. Existe uma inteligência viva por trás de tudo, e ela não se conecta com a lógica da mente consciente. Ela responde à vibração, a coerência entre pensamento, sentimento e palavra. Se eu digo, eu sou saudável,
mas por dentro estou carregado de medo e insegurança, o comando se perde. É como tentar abrir uma fechadura com a chave errada. A vibração não casa, nada acontece. Foi quando comecei a observar o que realmente estava programando no meu campo. Porque eu dizia uma coisa, mas sentia outra. E o que prevalece é sempre a energia predominante. Não adianta repetir frases se a emoção ainda está alinhada com o velho eu. Foi aí que comecei a trabalhar não só o que eu dizia, mas o estado interno com que eu dizia. Comecei a tratar minhas palavras como sementes e o campo quântico como um solo fértil. Toda vez que eu dizia algo novo, um novo eu, uma nova realidade, eu cuidava daquilo como se estivesse plantando. Repetia com intenção, regava com emoção elevada e observava os sinais, porque o universo responde sim, mas só quando você está realmente presente no que afirma. Programar o campo é um ato diário, não é ritual, é prática. E se você não está consciente do que diz todos os dias, está programando o campo com ruído, medo e distração. Toda palavra tem peso, tem frequência, tem direção. E se você não escolher o que está enviando, o velho eu vai continuar transmitindo os mesmos comandos de sempre e colhendo os mesmos resultados. A maioria das pessoas acha que repetir uma frase 100 vezes é só uma questão de número, como se a mágica tivesse em atingir uma meta. Mas o que realmente transforma não é a quantidade, é a qualidade da emoção por trás de cada repetição. Se você diz uma frase 100 vezes com o coração ausente, nada acontece. Agora, se diz 10 vezes com o coração inteiro, o campo responde. O corpo precisa sentir que aquilo é verdade. Só repetir não basta. Precisa haver coerência entre o que você pensa, o que você fala e o que você sente. Essa tríade é o verdadeiro código de acesso. Quando você diz, eu sou amor, e sente raiva, está enviando dois sinais opostos. O campo quântico não sabe qual seguir. Ele fica em estado neutro, e você continua no mesmo lugar. Por isso eu comecei a observar não só o que eu dizia, mas como meu corpo reagia enquanto dizia. Às vezes eu percebia tensão, resistência, até um certo ceticismo escondido. E aí eu parava, respirava e me conectava com a emoção correspondente. Só depois voltava a repetir. Porque repetir sem sentir é como tentar meditar pensando em 1000 coisas. É esforço vazio. A repetição, para mim, virou um treino emocional. Eu não estava tentando decorar uma frase. Eu estava ensinando meu corpo a viver uma nova realidade, mesmo antes dela existir. E esse é o segredo da manifestação. Sentir o novo antes que ele se materialize. Sem repetições são só uma moldura. O conteúdo real é a emoção por trás de cada palavra. Sem isso, é só ruído. E foi nessa prática que percebi o quanto somos viciados em emoções antigas. A gente tenta afirmar o novo, mas o corpo ainda está preso no passado. E quebrar esse vício exige presença, exige intenção, exige vulnerabilidade. 100 vezes, mas não qualquer 100 vezes. 100 vezes com verdade, com entrega, com coerência emocional. É isso que muda tudo. Quando eu entendi que o cérebro não sabe diferenciar algo que você imagina com intensidade de algo que realmente aconteceu, minha prática mudou completamente. Isso quer dizer que, se eu repito uma frase com envolvimento emocional profundo, meu cérebro registra como se aquilo fosse um fato. Ele não está preocupado se é verdade ou não. Está preocupado com a frequência daquilo que você sente. Foi aí que percebi. Repetir uma frase 100 vezes é treinar o cérebro para aceitar uma nova identidade como realidade, mesmo que nada ao redor tenha mudado. Por dentro, as conexões neurais já estão sendo refeitas. Você começa a ativar circuitos que estavam adormecidos e desativar os que mantinham você preso a uma versão antiga de si mesmo. Isso é neurociência aplicada ao despertar. O corpo, que é uma extensão da mente, começa a seguir esse novo comando, porque ele está recebendo os sinais químicos dessas emoções. Se eu repito, eu sou confiante, com intensidade emocional, meu corpo começa a produzir a química da confiança. E aos poucos, aquele sentimento de insegurança vai sendo substituído. É como colocar o corpo em um novo estado de ser,
induzido por palavras. Isso não é mágica, é repetição intencional de uma realidade futura. E é por isso que tanta gente desiste rápido, porque espera que o mundo mude antes de mudar por dentro. Mas não funciona assim. O cérebro precisa ser convencido por imagens internas, por sentimentos consistentes, por comandos frequentes. E tudo isso começa com palavras, com frases, com mantras que, quando sentidos, viram experiência. Depois de repetir o bastante, você não está mais tentando acreditar. Você simplesmente acredita. Não por esforço, mas por familiaridade. A nova versão de você já não parece distante. Ela já está presente. E o cérebro começa a buscar evidências dessa nova identidade no mundo externo. E quando isso acontece, quando comecei a repetir frases poderosas todos os dias, percebi algo curioso. Meu corpo começou a reagir antes mesmo de qualquer mudança externa acontecer. Era como se ele estivesse antecipando a realidade que eu estava verbalizando. Foi aí que entendi. O corpo é um espelho daquilo que você fala com verdade. Ele não espera o futuro chegar. Ele começa a encenar esse futuro agora. O corpo armazena memórias químicas, emoções, traumas, padrões. Quando você diz uma nova frase com intensidade, está reprogramando esse armazenamento. Está ensinando ao corpo que existe outra forma de existir. E isso não é um processo racional. É somático, celular, biológico. Você começa a andar diferente, respirar diferente. Até seu olhar muda. E tudo isso começa com uma frase dita com intenção. Às vezes, a mente duvida, mas o corpo já está acreditando, já está vibrando naquela frequência. Ele começa a produzir os hormônios do que você está dizendo. Fala em prosperidade, vem dopamina. Fala em gratidão, vem serotonina. Fala em liberdade, vem ocitocina. O corpo começa a viver a química do futuro. E é por isso que ele se antecipa à manifestação. Esse processo me mostrou que manifestação não é mágica, é fisiologia. Quando o corpo entra em coerência com o que você diz, ele se torna um campo eletromagnético alinhado. E esse campo é o que interage com o universo. Então, antes de qualquer coisa se materializar lá fora, tudo já está se manifestando dentro. E esse dentro é mais poderoso do que qualquer realidade externa. Passei a enxergar meu corpo como um instrumento de frequência. E se ele estava desafinado, era porque eu estava repetindo as palavras erradas por muito tempo. Então, comecei a afinar, com frases curtas, com intenção profunda, com emoção alinhada. E aos poucos, o corpo foi virando aquilo que eu dizia. E quando o corpo vira, o mundo ao redor não tem escolha a não ser acompanhar. Durante muito tempo, minha mente vivia presa ao passado, repetindo dores, traumas, histórias antigas. Até que eu compreendi que podia criar uma memória do futuro. Não se trata de prever o que vai acontecer. Se trata de viver, agora, a emoção de algo que ainda não aconteceu, mas que já está disponível em outra linha do tempo. E a chave de acesso a isso? As palavras que eu escolho repetir todos os dias. Comecei a tratar minhas afirmações como lembretes de quem eu queria me tornar. Não mais dizendo eu serei, mas eu sou. Porque o campo quântico responde ao agora, não ao futuro. Quando digo com convicção, eu sou livre, estou me alinhando com uma versão de mim que já vive essa liberdade. Estou me conectando a uma realidade paralela onde isso já é verdade. E o mais impressionante, o corpo começa a reagir como se isso já fosse fato. É nesse ponto que o tempo linear deixa de fazer sentido. A mente analítica tenta dizer que é mentira, que é ilusão, mas o campo não se importa com lógica. Ele responde à frequência. E se a sua vibração está compatível com aquela nova realidade, você começa a atrair situações, pessoas e oportunidades que te puxam para ela, como se estivesse trocando de estação. Você sai do passado e entra numa nova frequência de existência. Comecei a criar pequenos rituais diários. Escolhia frases que representavam realidades que eu ainda não vivia, mas queria viver. E dizia essas frases como se já fossem memórias. Eu sou amado. Eu sou pleno. Eu sou abundante.
Não com esperança, mas com convicção, como se estivesse lembrando de algo, porque de certa forma estava. Era uma lembrança do futuro, uma memória de quem eu nasci para ser. Quanto mais eu praticava, mais claro ficava. O futuro não é um lugar distante, é uma frequência. E quando você fala, sente e vibra como quem já está lá, você se torna magnético. Não porque está forçando, mas porque está lembrando. E nessa lembrança, o impossível se aproxima como se sempre tivesse sido seu, porque já era. Só faltava você se lembrar, em voz alta. O eu antigo não vai embora em silêncio. Ele grita, sabota, questiona. Porque foi construído com anos de repetição inconsciente. Frases como "eu não consigo", "isso não é para mim", "sou assim mesmo", foram ditas tantas vezes que viraram identidade. E para romper com isso, eu precisei usar a mesma ferramenta, a palavra, só que agora de forma consciente, intencional e carregada de verdade. Eu comecei a perceber que cada vez que eu afirmava algo novo, o eu antigo se manifestava com força. Vinha aquela voz interna dizendo: "Você está se enganando." Mas continuei, repetindo, sentindo, afirmando com o corpo inteiro. Porque entendi que não se trata de apagar o velho, mas de sobrepor com o novo. O cérebro é plástico. Ele não apaga, mas pode ser reprogramado com intensidade emocional suficiente. Usar afirmações como instrumento de desprogramação exige coragem, porque você está cutucando memórias, crenças, traumas. É desconfortável, mas esse desconforto é sinal de que algo está sendo mexido. E é aí que a mágica começa. Toda vez que você diz "eu sou merecedor", com lágrimas nos olhos, está criando um curto-circuito no sistema antigo. Está dizendo: "Isso aqui não me serve mais." Eu criei frases que me desafiavam, que me tiravam do personagem que a vida tinha me ensinado a representar. Eu sou poderoso, eu sou digno de amor, eu sou um milagre em movimento. E repeti, 100 vezes, 1000 vezes, todos os dias. Não para convencer o universo, mas para dissolver a versão limitada que eu mesmo tinha aceitado por tanto tempo. Era uma batalha silenciosa, mas profunda. E aos poucos, fui sentindo o eu antigo enfraquecer. Como se ele ainda tentasse voltar, mas já não tivesse tanta força. Porque a nova programação estava se instalando. E quando ela se instala com emoção verdadeira, não tem volta. Você começa a agir diferente, pensar diferente, escolher diferente. Porque aquilo que você repete com intensidade vira não só um pensamento, vira quem você é. A 100ª repetição não é um número mágico, mas é um ponto de virada. Algo muda. A frase que antes parecia só um mantra começa a se comportar como uma memória real. Você já não está dizendo por dizer, está sentindo, encarnando, vivendo aquilo. E é nesse ponto que a afirmação se transforma em experiência. O verbo vira carne, a palavra vira corpo. Eu percebi isso quando, sem pensar, comecei a agir como a versão de mim que eu repetia. Comecei a tomar decisões mais alinhadas, a andar com mais presença, a falar com mais clareza. Não porque me esforcei, mas porque já estava programado. O corpo entendeu, o subconsciente aceitou. E aí, o externo começou a reagir. Pessoas novas apareceram, portas se abriram, sincronicidades se multiplicaram. O universo sempre responde à coerência. E depois da 100ª vez, quando emoção, pensamento e palavra estão alinhados, você emite uma frequência que não pode ser ignorada. É como se você dissesse, "eu estou pronto." E o campo responde, "então toma." Mas isso só acontece quando a repetição deixa de ser mental e passa a ser energética, biológica, vibracional. Eu já chorei dizendo uma única frase. Já tremi. Já senti meu coração acelerar. Porque quando você toca uma verdade que estava soterrada há anos, o corpo responde. E nesse momento, você percebe que não está apenas dizendo algo, você está acessando uma dimensão diferente de você mesmo. Uma versão mais elevada, mais pura, mais alinhada com quem você realmente é.
Depois da centésima vez, a frase deixa de ser uma técnica e vira identidade. Você já não está tentando criar algo, você está reconhecendo o que sempre foi seu. E aí, tudo ao seu redor começa a se reorganizar, porque o mundo externo nada mais é do que o reflexo daquilo que você afirma com convicção. E quando essa convicção vira experiência. Se você chegou até aqui, provavelmente sentiu na pele o peso de uma frase que ficou martelando por dentro. Uma só já muda. 100 com emoção recriam tudo. Então escreve aí nos comentários a frase que mais mexeu com você nesse roteiro e grava ela na tua frequência, porque o universo entrega o que você diz com verdade. A realidade começa a se dobrar quando a palavra vira vibração.